Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos ao vivo para mais uma live, esperando aqui a minha amiga Andréia entrar para a gente conversar hoje sobre as dificuldades da mulher moderna, como se reinventar, ressignificar e vencer os problemas da sua vida. Sejam bem-vindos. A Andréia já chegando. Vou já adicionar aqui a Andréia. Pra gente nem perder rápido o nosso bate-papo. Ótima noite. Olá, tudo bem com você? Tudo graças a Deus. Saudades, hein? Faz tempo. Pois é, essa Verdade. pandemia aí deixou todo mundo Acho que tem um trancado ano, em né? casa. Já faz um ano. É verdade. Nós fizemos Bastante uma live, tempo. acho que tem um ano, né, Rafa? Então, pode ser que Você me ouviu? seja, menina. Eu não gravo muito bem as datas, mas realmente faz bastante tempo. Faz bastante tempo, é verdade. Boa noite para quem está com a gente, né? Estamos com a Grace. Oi, Seja bem-vinda. Grace, seja bem-vinda. Cleidiane, o pessoal está entrando aqui agora. É isso aí. Vou mandar aqui o Prazer estar aqui, aviãozinho. viu? Imagina, prazer é Ah, é, meu da gente. gente conseguir se falar de novo, Verdade. da gente É uma poder. honra, muito obrigada. Imagina, é sempre muito bom a gente saber com quem a gente pode contar, quais são as pessoas sérias, né, que conseguem conversar sobre aquele assunto mais polêmico e falando a verdade, né? Nem gosto, né, Rafa? Não, imagina, eu gostar de assunto polêmico, quase nada. Quase nada, só Mas fogo no parquinho, né, amiga? Mas, assim, é muito bom, assim, que a gente consiga falar, né? É muito importante poder falar, né? Na verdade, é uma liberdade a gente poder se comunicar, né? Permitir-se falar. Isso é. E as pessoas hoje em dia, elas acabam se cerceando muito por causa da opinião alheia, né? Isso é uma das coisas que a gente vê o quanto precisa ainda romper limites para que a Né? verdade possa sair, né? Para que a verdade possa Sim. vir à tona, porque normalmente a gente não ouve opiniões verdadeiras, a gente ouve lá o politicamente correto, né? E, na verdade, como você está falando, né? Já que, assim, a gente falou em verdade, vamos seguir o Já, mestre, né? já que a Jesus, gente ele é a verdade, já que a gente né? fala rasgado mesmo, né? Né? Jesus é a verdade, ele ama a verdade. Tanto é que ele não tinha problema para poder pontuar falhas de caráter, inclusive, né, dos fariseus, quando ele Exato. ali, aos nossos olhos, Jesus seria, para alguns, né, nossa, um grosso, né? Sim, Jesus não precisa falar desse jeito, escancarado, por que não, né? precisa fazer isso, virar as barracas no templo, ficar chamando os Né? outros de hipócrita. Né? Sepulcro caiado, né? Tipo assim, né? Para a época devia ser uma coisa assim, bem Escândalo. ruim de se ouvir, né? Sim, É um escândalo. Mas ele, assim, você viu que ele era uma pessoa equilibrada, pontual. Ele era, não, ele é, porque ele é vivo, né? Ele vive, sim. ele tá aqui. Assim, ele, em todo momento, ele mostrava a questão de ser alguém equilibrado, né? Que sabia se pontuar, ser alguém que fale um pouco mais rasgado. E é isso que a gente faz. E o que acontece é que muitas pessoas, às vezes, enxergam isso de uma forma não tão bom, não tão confortável e acaba por repulsar o outro. Quando poderia simplesmente fazer como uma peneira. Pega a opinião, eu discordo disso, mas eu Uhum. não preciso excluir você. É que, infelizmente, a gente percebe que existe essa junção que as pessoas não conseguem divergir só de ideias. E Sim, aí a gente vê assim, um Brasil separado, né?
pessoas, às vezes, dentro da mesma igreja, né? De vertentes e ideias. Inclusive, outro dia eu estava fazendo uma live e eu falei assim, bom, tem um apocalipse para cada igreja, né? Cada Tem, igreja crê no seu apocalipse. Então, uns tem. é pré, pós, né? E aí vai. Então, quer dizer, a gente não precisa concordar em tudo. Vamos concordar com aquilo que é primordial, né? Que Jesus é o Senhor, que ele veio, morreu na cruz, que nos deu identidade de filhos e filhas e que vai voltar. Cada um pode crer diferente. Eu creio que ele vem antes, eu creio que ele vem depois, eu creio que vai ser arrebatado primeiro. Tá tudo certo, cada um. No dia nós vamos saber, né? Agora, Andréia, Como você será? sabe que essa história de falar o politicamente correto, mas não falar a verdade e não saber conviver com as pessoas de uma forma a separar a sua opinião e a aceitação pessoal, eu acho que isso barra muito naquela história de você ser curado, você saber quem é, daquele velho dilema da identidade, né? E aí, falando de Sim. identidade, quando a gente realmente passou já por esse processo de cura, por saber quem você é de verdade, eu Sim. consigo falar para você que eu não concordo com a sua opinião sem te ferir, porque eu sou Sim. capaz de respeitar a E sua nem se sentir opinião. ofendida, né? Exatamente. Eu sou capaz de respeitar a sua opinião, de saber que você tem uma opinião diferente da minha e não é por isso que eu vou me ofender, porque eu sei quem eu sou. Então, essa é a nossa Sim. base da identidade em Cristo, né? Exatamente. E, infelizmente, Exatamente. mesmo dentro das igrejas, a gente vê que tem muita gente ainda precisando de cura, né? Sim, na verdade, cura é o que mais se precisa dentro da igreja. É o que mais se vê. Todo o meu ministério, ele foi para o lado da cura e libertação, mas porque eu buscava cura. Uhum. Porque o evangelho que me era entregue dentro da igreja, ele não me preenchia totalmente. Para mim não fazia sentido, porque o evangelho é pleno. Mas o evangelho, ele me preenchia na minha parte espiritual. Existia uma lacuna emocional que precisava ser olhada. E era isso que, assim, não existia um olhar, uma tratativa, e eu sangrava dentro da igreja, e o pior, me culpava, Rafa. Porque, assim, eu falava assim, não é possível, gente. Eu até brincava, falei, será que Jesus, lá atrás, né? Será Tá que fora da Jesus derramou um igreja? litro Como de sangue assim? por um? Não, bem no início, né, da minha caminhada, né? Eu já tô com 4,5, amiga. Desde os meus 17 eu tô na igreja. Então, É chão, assim, hein? É chão. naquele Dá para tempo que passar eu não. bastante processo É, de cura, libertação, dá para aprender bastante coisa desse clubinho, sim, né? realmente. E assim, Rafa, muito, eu falava assim, meu, será que Jesus derramou um litro de sangue por um e uma gota por mim? Porque não fazia sentido tantos conflitos, brincando, né? Tantos conflitos emocionais que eu carregava e tinha o complexo de inferioridade, não tinha identidade afirmada porque não sabia que era filha. Eu não sei se a gente chegou a conversar naquele período. Eu tive um problema de abuso sexual que me fazia não enxergar homem da mesma forma, né? E aí me tornou viril. Por quê? Porque era uma defesa. E Uhum. é muito difícil depois você ir tirando isso de você, né? Sim, Desassociando isso da sua personalidade. Inclusive, você tem um curso, né? Que está ainda aí a todo vapor, certo? exatamente. Chama Código da Feminilidade e ele fala Maravilhoso. desse perfil da mulher que hoje ela é viril por causa das circunstâncias em que ela viveu, né? Que ela foi Sim, obrigada a se reinventar, a estar sim, sozinha, se defendendo de todo esse mundo de acusações, de ataques e monta em si mesma, na sua identidade, esses mecanismos todos de defesa e acaba sim, ficando sim, forte, empoderada, mas esquece da sua feminilidade, né? Esquece que ao mesmo tempo ela pode ser uma mulher forte e frágil. Esquece que ela uhum, pode ser uma vencedora no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo voltar para casa e sim, ter alguém que dê um colo para ela. Então, esse é exatamente o foco do curso. A gente começa a desconstruir o que é essa mulher viril, né?
o porquê ela se tornou viril, por causa dos traumas, quais são as dores dessa mulher, porque ela reage às situações do cotidiano, ao invés de pensar, racionalizar e interpretar o seu emocional, né? Sim, E aí é verdade. desconstruindo essa virilidade da mulher, essa masculinidade algumas vezes. Num segundo momento, a gente apresenta para ela o que é essa identidade em Deus. Como é que Deus vê essa mulher, como é que Deus ama essa mulher, como ela se permite ser amada, cuidada, e aí ela começa a se ver frágil. Quando ela desconstrói esses muros de defesa que ela criou em volta dela, é que ela começa a se ver como filha de Deus, como mulher, e se permite ser cuidada. E aí, num terceiro momento, depois de ter esse relacionamento com Deus e ser curada na sua identidade, a gente aborda no curso a questão de um novo relacionamento. Aí sim, como é que ela vai se comportar com um homem, com um companheiro, o que ela pode ter de Sim, expectativa nesse homem, né? Porque uma das coisas que acontece muito é a mulher não saber quem é e se apoiar num companheiro, em um homem, para afirmar a sua própria identidade, né? E de repente ela perde sim, aquele marido, vamos supor, aquele casamento desmorona e a pessoa fica sim, sem identidade, perde o norte, porque toda a vida da é mulher verdade. estava apoiada num casamento e num marido. Então, assim, Isso acontece muito. acontece bastante. A gente vê que isso acontece pela nossa experiência de aconselhamento, né? Isso dentro, fora da igreja, convivendo Sim, nos sim. cursos, a gente Com vê que mulheres, né? Convivendo com mulheres em mulheres. geral, é um padrão, né? Quando a mulher, eu estava até É, comentando ontem com a Dani, a psicóloga que esteve aqui com a gente na live, a mulher ela tem essa facilidade de se adaptar às situações e às pessoas. Então, quando ela casa, como ela foi criada desde pequena para constituir aquela família, ela sabe que faz parte do propósito dela, ela se entrega de corpo e alma. E aí ela se entrega tanto que ela passa do limite. Ela acaba, na verdade, sim, endeusando aquele marido, coloca ele num pedestal e faz toda a vida dela girar ao redor desse marido. Então ela deixa de saber o que ela gosta, mas ela sabe o que o marido dela gosta. E a hora que esse casamento é, termina, essa mulher fica perdida. Ela fica sem amigos porque eram amigos do casal. Ela fica sem saber sim, do que ela gosta porque ela gostava do que ele gosta. Ela não sabe aonde passear, ela não sabe o que comer, e a gente que lida com mulheres e vê esses processos de separação, de divórcio, sabe que é uma realidade triste, né? E que a gente precisa sim, justamente dar o apoio para essas mulheres, para elas se reencontrarem exatamente, emocionalmente, exatamente. espiritualmente, enfim. Então, esse era o foco da live hoje. Eu quero justamente Sim, é isso aproveitar a aí. tua experiência aí dentro da igreja como pastora, Sim. sabendo dessa E até a minha transformação. própria experiência, né? Exatamente. Claro, pode. Só finalizando a linha de raciocínio, sabendo dessa transformação que tem acontecido na igreja, principalmente por causa do ano passado, né, dessa época de pandemia, reclusão, que as igrejas precisaram se reinventar e que nós, cristãos Sim. verdadeiros, entendemos que Deus mudou a direção do que todo mundo achava que era a igreja dentro da caixinha, né? Deus começou a Glória a se Deus. revelar, voltando à igreja primitiva, se revelando dentro das casas e voltando ao primeiro amor, né? Conversando com as pessoas Exatamente. diretamente. Então, tendo essa visão da tua experiência, da igreja que a gente vivia até o ano passado, e sabendo o Sim. caminho que a igreja nova está tomando agora, como a igreja consegue ajudar essa mulher que passa por tantas dificuldades hoje na nossa realidade de pessoas separadas, mulheres que criam filhos sozinhos, mulheres que precisam Sim. vencer no mercado de trabalho porque não vivem mais aquele padrão antigo do marido sustentar a casa e a mulher ficar cuidando só dos filhos. Então, na verdade, eu acho que a primeira, já que a gente vai falar do contexto de igreja, né? Então, assim, a primeira forma da igreja ajudar é com a palavra de Deus.
Então, assim, essa é a primeira forma. Então, eu falo de palavra e não de regras e dogmas de instituições, né? A palavra realmente é aquela que nós temos que usar como base de fé. Então, assim, a palavra de Deus, ela coloca a mulher, através da pessoa de Jesus, ele enaltece a mulher, né? No contexto daquela época, todos nós, né, um pouco do evangelho, e até hoje, dentro dessa sociedade moderna, Jesus, ele em nenhum momento deixou essa mulher, em nenhum momento ele desprezou essa mulher, em nenhum momento Jesus diminuiu a mulher. Na verdade, ele colocou a mulher em padrão de dignidade igual, né? Até a gente sabe, por causa do contexto dos judeus, como é que funciona, sabe que o judeu não fala nem com a esposa, né? Os ortodoxos, em público, né? Nem com a mulher, com a mãe dele, ele não fala em público. Isso para a gente entender como que era a situação à época, né? E Jesus, em nenhum momento, ele despreza. Tanto é que todo tempo, inclusive, Jesus era servido por mulheres, sustentado o ministério dele por mulheres. A mulher de Pilatos era uma mulher influente, né? Esposa de um político, e ela era uma mulher que servia Jesus. Então, assim, fora todos os outros textos, né? Jesus, quando chegou lá para a mulher lá do tanque, em nenhum momento ele rechaçou ela, acusou ela, ele conversou com ela, e acredito, inclusive, que ele tenha parado ali, inclusive, para esperá-la. Se você for ver as mulheres, né, as Marias, que eu gosto de falar, elas estavam com Jesus o tempo todo. No momento ali da crucificação, as mulheres ficaram, os homens, ó, deram no pé. Elas ficaram durante todo o percurso. Desculpa. Segurei minha língua, consegui, amiga. Segurei minha língua. A mulher sabe e fica lá. As mulheres, elas, na verdade, como você mesmo colocou no início, a mulher, ela é forte, né? A singeleza, a delicadeza da mulher é no sentido que ela foi feita para ser amada, para ser cuidada, para ser zelada, para ser olhada de forma com esse amor, né? Eu sou mãe só de meninos, Deus não me deu menina, mas eu imagino que com menina é tudo mais delicado, né? É tudo de uma forma diferenciada. Como eu tive menina, era boné, tênis e bola o tempo todo. Mas, assim, com menino que você tem experiência, é uma coisa mais delicada, é um lacinho, é uma coisinha mais delicada. Isso já é delas, elas pedem, né? Sim, até sim. Como nós mulheres. Então, olhando para o contexto, se você for olhar, Jesus enalteceu as mulheres, em nenhum momento ele desprezou. Eu gosto muito daquela parte quando a Maria está lá no sepulcro, e Jesus ele já ressuscitou, e teve um momento onde ela pergunta, né, para Jesus que está lá e fala assim, onde foi que colocaram, né? E ela chora. E ele poderia ter ido embora. E aí ele para. E aí, assim, outro dia eu até ministrei sobre essa parte, falei assim, olha o cuidado de Jesus. Jesus não desprezou o choro daquela mulher. Né? Ele já iria se manifestar, ele já iria aparecer, não, tudo bem, depois eu falo com ela. Não, ele parou na hora. Tanto é que ela reconhece a voz, fala Rabone. Ele fala assim, que é para ela se acalmar. Olha o cuidado. O dia que eu li essa palavra, foi um momento bem assim, eu falei assim, Jesus, que cuidado, que zelo com essa mulher. O choro dela não foi um choro que o Senhor desprezou. Ah, frescura. Ah, depois eu vou ressuscitar mesmo, depois eu apareço. Não. Então, é esse o cuidado que eu vejo Jesus tendo com a mulher. Então, se nós vamos amparar essa mulher debaixo da palavra, então eu tenho que amparar essa mulher debaixo dessa visão e desse amor. Sim. A igreja que eu frequento, né? A igreja que eu faço parte, é uma igreja assim que ela entende que se uma pessoa quebrar a perna, a gente vai orar por ela, mas a gente manda para o ortopedista. E se eu tiver uma mulher que está com as suas emoções quebradas, rachadas, emocionalmente necessitando de ajuda, eu vou encaminhá-la para o profissional que é pertinente, seja um coach,
seja um psicólogo. Inclusive, nós tínhamos um trabalho com psicóloga na igreja, né, no momento que a gente tinha essa questão presencial. Então, assim, é necessário, mesmo que hoje nós estamos reclusos em nossas casas, e quem é de São Paulo agora, vamos para a fase vermelha de novo, só a graça. De novo, só a graça. De novo, só a graça. Não, eu já estou profetizando que é o sangue de Jesus, né? A vermelho do sangue do Cordeiro sobre o Brasil. Que vai passar o final de semana e vai limpar tudo. Amém. Para abrir tudo de novo semana que vem. Amém, igreja? Eu concordo. Amém. Quantos podem aí dizer amém com a gente? Aleluia. Bom, então, assim, eu entendo dessa forma. Eu acho que aconselhamento é fundamental. E uma coisa que eu acho que precisa ser muito mais efetivo, sabe, Rafa? É nós pararmos de falar assuntos polêmicos somente nos nossos gabinetes. E a gente levar isso para púlpitos. Então, isso eu acho que é fundamental. Eu sou um pouco polêmica. Eu estou sempre levando uma coisinha ou outra. Eu estou levando... eu não posso abrir muitas coisas. Mas eu acho que, assim, se a gente discutisse no púlpito, embasado na palavra, a gente ia ter menos problema para resolver no gabinete. Sim, exatamente. Problema de mulher que tem problema com o marido, né? E às vezes problema tão simples. Os tabus de igreja, né? Eu ia aproveitar a deixa aí que você falou que a tua igreja entende que se uma mulher precisa de um tratamento, ela pode procurar um psicólogo, um terapeuta para isso. Como é que essa igreja hoje lida, por exemplo, com um caso de violência doméstica ou com um caso de divórcio? Que são tabus dentro da igreja, né? Sim. Na verdade, você tem que abordar todos os assuntos, todos. Não, é algo que você sabe que isso é real, que acontece. Outra coisa, você sabe o que está acontecendo na sua igreja. Sabe, né? sabe. Não adianta esconder no púlpito, porque por baixo dos panos aparece, vem à tona, né? Me lembro de situações, por exemplo, de estar na igreja com quase metade das mulheres divorciadas e não se podia subir no púlpito para falar sobre divórcio. Aí você faz o quê com esse bando de mulher dentro da igreja criando filho sozinha? Me explica. Então... E aí, assim, a gente entra na própria palavra de Deus que fala que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, assim, esse conhecimento não é só bíblico, gente. Porque às vezes você vai falar com gente, eu tô com a minha Bíblia aqui, ó. A pessoa dá um baile de Bíblia em você. Dá. Mas não sabe aplicar. A Bíblia, ela tem que ser aplicada. Ela tem que ser... Jesus falou, né? Que assim, se a gente só lê e a gente não pratica, a gente é como aquele homem que construiu a nossa casa sobre areia. Então, o praticar é pegar e falar assim, como isso se aplica? Outro dia eu estava pensando, eu falei assim, eu vou fazer uma live polêmica, que o tema da minha live era assim, submissa à vírgula. Eu falei, gente, eu acho que vai dar... Adoro! Eu falei, eu acho que vai dar muita polêmica. Eu falei, deixa eu esperar um pouco, né, para evitar. Porque, assim, submissão não é omissão. Entendeu? Então, assim, aí o que a gente... Você é de igreja, você sabe. O que a gente ouve na igreja? Não, mulher é submissa ao marido. Vírgula. Eu não sou submissa ao meu marido quando ele estiver fazendo coisa errada. Quando ele quiser trazer para a minha vida alguma coisa que vai conflitar com um valor que eu tenho. Com uma obediência, e eu tô dentro da palavra. Por quê? Porque é melhor agradar a Deus do que a homem. Se teu marido é um homem, é melhor agradar a Deus do que ele quando ele tá trazendo pra tua vida alguma coisa que conflita. Agora, assim, se a gente for ministrar isso, a gente é o quê? Rebelde. Não, mas você é Entendeu? rebelde. Você não pode falar desse tipo de coisa. Como assim? Não, então. Você, pastora, falando sobre divórcio, violência dentro de casa, pregando contra a submissão, você vai ser expulsa da igreja. Então, para alguns lugares eu nem sou aceita, né? Mas uma vez eu tive uma conversa séria com o meu pastor, eu falei assim, pastor, porque eu sou pastor auxiliar, né? Eu falei assim, se eu não puder ser eu não posso ficar na sua igreja. Porque eu respeito e eu não vou entrar no mérito de cada visão de cada igreja. Mas assim, eu vivi durante muitos anos em ministérios onde eu era uma cópia. E eu não nasci para ser cópia. Eu nasci para ser quem o Senhor me formou para ser.
E aí, assim, quando você quer ser autêntica, quando você quer ser você, isso conflita muito com pessoas que são cópias e aprenderam a viver debaixo dessa forma. Então, Sim, você vem meio que bater de frente, entendeu? E aí sim. você tem que ter coragem para Porque aí romper. E entra às vezes você também, perde pessoas, mas tá tudo bem. sim, mas aqui entra a questão do chamado, né, Andréia? Nós somos uma voz. E se a nossa voz Amém. não é usada exatamente para libertar e curar, para que é que você tem essa boca? É verdade. E é isso aí. É. É assim, Então, assim, a gente vê, eu é vejo, por permanecer. exemplo, eu sempre fui uma pessoa ameaçadora dentro da igreja. Alguém que não poderia, por exemplo, subir no púlpito para falar, porque eu falo a verdade. Mas eu era a pessoa que as mulheres procuravam para pedir ajuda. Então eu não Uhum. posso ter um cargo de pastora, mas elas me chamam de pastora, porque na hora que elas precisam ouvir a verdade, elas sabem que eu vou falar. Porque eu não preciso de alimento no ego, eu não preciso Uhum. disputar poder. Eu estou falando com Sim. ela porque é o meu chamado. Ela Uhum. precisa de alguém que abra os olhos dela. Essa pessoa é a Uhum. Rafa. Ela precisa de alguém que bata na lata dela qual é a verdade. Eu me lembro de uma vez que eu atendi uma mulher dentro da minha casa. Ela me procurou, Uhum. me chamou no WhatsApp, pediu para ir até a minha casa e eu recebi ela para um café. E ela estava naquele conflito, ai, o meu marido me deixou e eu tenho um filho de mais ou menos 10, 12 anos e eu não sei o que, que eu faço e tal, eu preciso de ajuda, porque você sempre tem palavra de conhecimento, você é sábia, você é resiliente. Eu falei, vem aqui, me conta a sua história. E ela começou a me contar que ela conheceu esse homem, ele era casado com outra mulher. E ela decidiu deliberadamente morar com ele e ter um filho com ele. Uhum. E agora, 10 anos depois, ela estava sofrendo porque ele tinha ido embora e deixado ela e o filho. Eu sou o tipo de pessoa que precisou olhar na cara dela e dizer, então, querida, deixa eu te contar uma coisa. Você nunca foi mulher dele. O nome disso é amante. Você foi amante de um cara, teve um filho com ele e agora está revoltada porque ele está com a mulher dele, com quem ele nunca Aí ele se voltou para a separou. mulher? Ele nunca se separou. No papel, você conhece bastante gente que Sim. vive assim? Quantas pessoas você conhece hoje em dia? Vamos lá, 2021. Quantas mulheres você conhece que estão efetivamente separadas dos maridos, mas não tem uma Sim. carta de divórcio? Um Eu monte. conheço mais de 5. Eu. Mulheres que É, são é esclarecidas, que têm estudo, que têm conhecimento recurso. bíblico e que entram naquela lacuna, por exemplo. A igreja fala para ela: você precisa orar, você precisa restaurar o seu casamento. Aí essa mulher fica presa nesse homem, ele vai viver a vida dele e ele não se divorcia. Porque para ele é Uhum. fácil, ele não paga pensão, ele não precisa prestar contas para ninguém, porque não é ele que vai para a igreja, quem vai é ela. Ela está Sim. criando os filhos, ela não recebe pensão e ele está lá, curtindo a vida adoidado. Você acha que ele vai se separar? Ele vai entrar com divórcio? Não vai. E E a não só. igreja fala o que para essa mulher? A igreja fala, não, você precisa orar mais, você precisa ter fé, você precisa esperar ele voltar. E enquanto isso, a trouxa fica lá, perdendo a vida dela, porque ela não se Uhum. reestrutura, ela fica dependendo emocionalmente de um casamento que não existe, ela fica sem exigir os direitos dela e dos filhos, de um cara Uhum. cafajeste que está rolando de mão em mão, para quê? Em prol de um ideal bíblico, porque a igreja não aceita um divórcio, porque a igreja não foi estudar um processo de divórcio, porque a igreja não tem coragem de Uhum. falar no púlpito que o divórcio é uma carta de libertação para essa mulher, que antes de tudo Deus Justamente. abomina o repúdio e que o Uhum. divórcio, na verdade, é um direito.
O repúdio é totalmente diferente, né? Exato. Você sabe, né? Exato. O repúdio deixava aquela mulher presa ao seu primeiro marido. Então, por isso que a Bíblia fala, quem casar com ela está cometendo adultério, porque ela não se divorcia, ela não tem a carta, ela não tem permissão para ser de outro homem, né? Então, é esse o contexto. Então, assim, alguns pastores, eles utilizam disso para ministrar. Mas uma coisa eu quero falar, Rafa, de uma experiência minha. Que o que acontece? Nós precisamos buscar aquilo que nós precisamos entender que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque o que acontece? Muitas mulheres, elas não estão dispostas a fazer aquilo que precisa ser feito para elas, entendeu? Então, eu, Andréia, pastora, acredito que se Deus quiser, Deus faz você casar de novo com o mesmo marido, isso é propósito dele. Conheço casos não tem problema. Inclusive, Então, não tem problema. Então, assim, um casamento é 50% o homem e 50% mulher. Então, assim, vocês têm que estar acordados em estar casados. Tem muitas mulheres que estão casadas, mas elas são viúvas de marido vivo. Sim. Porque elas não têm marido. Não tem marido que sustente, não tem marido, às vezes, nem para ter vida íntima, não tem marido para nada. Elas são mulheres divorciadas. Divorciadas não, cartas de repúdio dentro das suas casas. Só não está assinado. Não está assinado. Ela só carrega a carta. Ela vira a doméstica dele, né? Exatamente. Mas aí entra o quê? Sabe uma coisa que eu aprendi quando eu mesma fui fazer terapia? Que eu não tinha amor próprio. E aí, como uma pessoa que é cristã e que diz que tem o amor de Jesus não consegue se amar? Porque uma mulher que se ama, ela se impõe. Uma mulher que se ama, ela põe limites. Uma mulher que se ama não aceita ser traída, não aceita sofrer violência doméstica. Entendeu? Então, assim, de alguma forma, você se posiciona. Porque, por exemplo, Rafa, eu não tive pai, a presença paterna. Então, eu não sei o que é ser protegida. Eu tive uma experiência lá no Pablo Marçal, quando eu estava trabalhando com ele na plataforma, que ele fez um story falando sobre a violência doméstica. E eu tinha acabado de contar para ele um episódio que eu mesma tinha vivido. Nossa. E aí ele falou sobre isso. E como eu me senti defendida quando um homem foi lá e se colocou para proteger, porque é isso o papel que um pai faz. Então, o homem não tem que agredir. Então, para mim, foi tipo assim, lavei a égua, sabe? Aquela coisa. Porque eu precisava de ter essa defesa. E eu aprendi que sem autoestima, você aceita qualquer coisa. Você deita em qualquer cama, você beija qualquer boca, você faz qualquer coisa. Porque você não se valoriza. Então, um princípio. Se você é uma mulher de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se valorizar. Né? E algo que eu quero falar muito sério dentro das igrejas é o quanto que as mulheres são totalmente distantes daquilo que seria um padrão. Você vê mulheres entrando como terceira no relacionamento e pedindo para Deus abençoar, por favor, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, já começou errado. Você falou desse caso, dessa pessoa, mas ele só fez o que ele já tinha feito. Ele simplesmente deu continuidade. Ele largou a primeira e agora largou a segunda. Largou a segunda, e eu não quero... plantio ele fez e igual, colheita, né? Foi exatamente o que eu disse para essa pessoa. Eu disse, olha, você entrou num relacionamento quebrando uma aliança. Como é que você acha que esse homem ia ser fiel a você? Não tem como. O que você plantou, já você começou tudo errado. Por aí. E assim, infelizmente, esse é um ponto, Rafa, que a gente muito vê dentro das... Muito, assim, ó. Assim, terrivelmente. Então, não, olha, porque é de Deus. Olha, eu não entendo. Eu não sou uma pessoa Caxias. Se a pessoa está divorciada, separou, o problema é dela. Entendeu? Ela vai orar e Deus vai trazer uma pessoa. E eu não sou Caxias, porque casamento... Ele é uma decisão de duas pessoas. Como você ficar casado com quem quer ficar casado com você? A Bíblia fala, se o ímpio quiser ir embora, deixa aí. Deixa aí, fala mesmo. Fala. Vai embora. Agora, mas ele é servo de Deus. Não, é servo de Deus e está vivendo em impiedade? Não é servo de Deus, gente. Né? Porque uma coisa... A da igreja não quer dizer que é servo. Exatamente. Né? Uma coisa é a gente... Nós temos falhas, todos, sem exceção, de A a Zinco. Não tem essa. Você pode ser quem eu sou profeta, eu sou ungido, eu sou qualquer coisa. Seja o que você quiser. Agora, você querer ter uma vida de promiscuidade
totalmente errada. E usar a Bíblia, né? Como para poder máscara, falar, né? não, olha, pelo amor. E aí tem mulher, o que acontece? Ela quer se enganar porque ela não tem identidade de filha. Ela está na igreja, ela conhece o Deus lá no céu, o Senhor. O Senhor. Ele está lá no céu, ele é o Todo-Poderoso. Eu nem discuto isso. Mas Deus Pai é perto. Deus Pai é perto. Então, Deus Senhor é no céu e Deus Pai presente. Mas se eu não me descobrir como filha, eu não consigo. Você sabe disso, a gente já passou por esse processo. Não, a gente não dá conta de atinar com essa questão. E aí, o que acontece? Quando eu não tenho minha identidade firmada, aí eu aceito qualquer coisa. É aquela coisa. É as mulheres carentes. Migalhas, E os né? lobos endemoniados. Migalhas emocionais. Entendeu? Exatamente. E aí a mulher tá carente. Uma vez eu dei uma queimada no irmão, né? E ele falou assim: nossa, irmã, você tem um espetáculo. Eu falei: é pra Jesus, viu, queridão? Pra Jesus. Aí ele: nossa, eu só tô falando. Eu falei: eu também. Né? Porque assim, se a mulher tá carente, porque tem mulher que não é elogiada, tem mulher que é casada com os dinossauros. E aí o que acontece com essas mulheres? Elas estão carentes. E esse irmão, ele percebe isso. Claro, Né? Então, assim, fica uma dica, né? Assim, evite elogiar mulheres casadas, né? Evite. Por quê? Porque às vezes ela pode interpretar o teu elogio de forma errada, dependendo da vulnerabilidade dela. Não, com certeza. Principalmente na época em que o casamento está passando por conflitos, né? Aquela Essa mulher é a melhor que não está hora. recebendo. Isso, é bem a hora que o inimigo, o Satanás, joga na cabeça da mulher aquele elogio vindo de um amigo, né? É. Muito comum. Olha aqui já esse comentário que o Bruno colocou aqui, ó. Tem pastores que orientam a mulher para orar que ocorra um adultério ou a morte só para legitimar o divórcio. Quer dizer, religiosidade pura, né? Legalismo. Você só pode estar com outra pessoa se você tiver viúvo ou tiver acontecido adultério para justificar um divórcio, né? Então vamos lá. Vamos orar para que ele caia, porque afinal de contas assim você pode ser livre. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu conheci uma pastora há muito tempo atrás que ela passou por uma situação de adultério. E ela estava sofrendo, porque era o primeiro e único amor da vida dela. Ela vivia para aquele homem, para aquele casamento, e de repente ela se viu sem chão, porque ele abandonou ela para ser feliz, viver a vida. E aí, dentro desse contexto de igreja tradicional e religiosidade, ela entendia que ela só poderia casar de novo se ela fosse viúva. Ela não entendia que pelo fato... ela não entendia que pelo fato mesmo de acontecer uma traição, ela estivesse livre. Ela se sentia culpada e presa. Por causa do legalismo. Mesmo ela sabendo a palavra. Exato. Ela orava para que Deus matasse aquele homem. Porque ela queria um companheiro, ela precisava ser viúva. Então, assim, são absurdos que acontecem dentro da igreja e que muitas vezes, como a pessoa está lá dentro envolvida com isso, ela não se dá conta que é um absurdo, né? Ela vai seguindo como, vamos dizer assim, o costume do clubinho dela, né? É alienação, né? Por isso que a gente tem que fazer o quê? O Senhor é o meu pastor, mas o pastor não é meu Senhor. Né? Eu não posso, eu tô falando porque nesse contexto nós vemos pessoas totalmente alienadas. Muito. Então, assim, gente, vamos para a palavra. Jesus ama a liberdade. Foi para isso que ele morreu, para nos fazer livres. Se Cristo me libertar, verdadeiramente sou livre. Não é o que está lá em João? Então tá, se Cristo me fez livre, para que ele me fez livre? Para eu ir lá e dar a minha vida para alguém algemar? A um dogma, a uma filosofia, a um sofisma, a um ministério, seja lá o que for. Então, por exemplo, você está no ministério que aquilo que o ministério tem trazido conflitua com a tua vida e com a palavra, meu amor, você não é uma árvore. Levanta e vai para outro lugar.
Entendeu? Só que para muitas pessoas é muito mais conivente, Rafa. Eu Sim. sei que implica muita coisa, eu sei que mudar de igreja não é fácil, eu sei que envolve amizades, tudo, Mas aí mas tem o assim, vamos lá. terrorismo também, né? Vamos combinar que mudar de igreja é fácil. É que a gente achava que Não, se é isso que eu tô mudasse de falando. igreja ia para o inferno, né, amiga? Ah, não, se eu mudar de É, igreja eu posso ser amaldiçoada. Se eu mudar de igreja eu vou estar abandonando Jesus. Era um negócio de outro é. planeta isso, há pouco tempo atrás. Quem era das igrejas mais tradicionais, né? As Uhum. mais antigas, né? Que tinha essa. Eu fui de uma igreja tradicional, então eu vou falar da minha experiência, né? Eu fui da Congregação Cristã do Brasil, pensa. Eu amo os irmãos da congregação, tá? Eles são meus irmãos em Cristo, então eu entendo assim, que aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Sim, e eu Tá tudo costumo certo. dizer que não adianta a gente ficar jogando pedra, porque quando a gente chegar no céu, a gente Sim. vai encontrar todos os irmãozinhos lá. Então, assim, é melhor a gente ficar de bem com eles agora. Exatamente, porque não adianta Mas, você jogar pedras. Ah, mas aquela igreja uhum, não obedece à Bíblia, aquela igreja faz isso, aquela igreja uhum, faz aquilo. Filho, quando você chegar lá no céu, você vai dar de cara com todos eles. E aí? exatamente. E, na verdade, você sabe o que acontece? Uma vez eu estava falando com umas pessoas, eu falei assim, gente, quem é o dono da igreja? Eu falei Eita! assim, quem vai fazer a limpa é ele. Ele não mandou arrancar ninguém. Ele falou assim, ah, lembra na passagem? Ó, tem o joio e o trigo, podemos arrancar? Ele falou, deixa junto, eu vou separar. Uhum. Então, eu, no caso, o Senhor, é claro. Então, assim, se é o Senhor que vai separar, eu não estou nem aí. Então, eu sou responsável por quem? Pela minha vida, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então, eu sou responsável pela minha vida. É. Se eu sou responsável pela minha vida, eu estou num lugar. Por exemplo, eu já tentei buscar igrejas e, assim, teve igrejas que casou tudo. Só que, por exemplo, ela não reconhecia o ministério pastoral feminino, que a gente ainda tem Tem essa essa questão hoje. dificuldade, esse preconceito, tem. Isso, né? E assim, só que engraçado, na Bíblia toda, procura e mostra para mim onde tem uma ordenação pastoral de homem. Não tem. Os 5 ministérios não falam de pastor, Não. tá? Mas tudo bem, né? E Raquel era pastora, né? Ah, mas era pastora de. Mas era pastora. Então, já que você quer uma mulher pastora na Bíblia, vai lá, tá lá. Mas enfim. Então, a gente ainda sofre com essa questão de pessoas que não validam o seu ministério, não dão crédito, mas está tudo bem, né? A gente não se importa com isso, a gente vai pregando o evangelho, vai fazendo a obra, vai levando Vai, libertação porque e tá quem envia as ovelhas para você cuidar é o pastor das ovelhas, né? exatamente, exatamente. Então, assim, e assim, Rafa, até você estava falando, né? Uma coisa que eu pontuei aqui que eu queria te falar. A pessoa ela não é pastor ou pastora ou sei lá o quê quando alguém unge, porque a Bíblia fala que o homem não recebe nada se não for liberado do céu. Sim. Então, quem te unge é o Senhor. E você vai ter uma prova daquilo que é a unção que está na sua cabeça quando as suas ovelhas começarem a bater na tua porta. Uhum. Entendeu? Sim. Porque as suas ovelhas são enviadas para você. Estão batendo na tua porta, estão pedindo para você, isso é uma prova da unção que Deus já liberou. A única coisa que está acontecendo é que ainda Deus não levantou ninguém para confirmar. Só isso. Então, assim, fica patente. Deus está te levantando para levar libertação, levar cura, levar unção, levar um mover novo, falar de situações. Esse é o teu chamado, esse é o teu ministério. Está patente. Por Exato. quê? Porque tem ovelha para te ouvir. É isso aí. Entendeu? Fica Então, assim, tranquila, pastora, porque Jesus não te chamou para você ter uma carteirinha de igreja. Jesus te chamou graças foi a eu para nem tenho. cuidar das ovelhas, Eu né? nem tenho. E Mas uma agora coisa eu que vou eu te quero te falar falar bem a também. verdade, pelo menos daqui do Ah, ângulo que eu estou, como eu uhum, vejo uma igreja maior ainda fora dos prédios, fora das sim, igrejas. Se você for considerar o número de crentes desigrejados que a gente vê hoje em sim, dia, é um sim. rebanho muito grande, muito. E quem é o Exatamente. pastor dessas ovelhas? Me diga. Você, eu, Exatamente, exatamente. Você quer ver a isso aí. experiência maior? Foi justamente a gente começar a ir para o IP, né? Eu, durante mais ou Sim, menos um ano, eu ia para todos os IPs.
todo mês eu estava aqui em Alphaville, vindo para IP. Quais eram as pessoas que eu atendia? Cristão. Sempre Cristão cristão, ferido, machucado. cristão fora de igreja, muitas vezes staffs, Sim, aconselhamento, palavra, sim. direção, Bíblia, ó, Uhum. Bíblia na cabeça do Na povo. verdade, método IP para mim é cura e libertação, Mas é. entendeu? É isso que foi isso que eu vivi, é isso que eu acho que ele leva, e eu acho a abordagem do Pablo sensacional, porque ele não limita as pessoas, porque tudo que vem de igreja, quando a pessoa já está com o coraçãozinho dela já ferido, ela, ai, negócio de igreja, negócio de pastor, negócio Trava, de, ai, né? não quero nem saber disso. A gente tem que Trava. Então, assim, desbloquear a igreja para apresentar Jesus de volta para as pessoas. Essa é a exatamente. verdade, né? É verdade. Mas, assim, uma coisa que acontece é o seguinte: as pessoas elas precisam se comprometer com a vida delas, entender Uhum, que, assim, a vida dela é tão preciosa, ao passo que o Filho de Deus morreu na cruz para vir resgatá-la. Então, uhum. ela não pode desistir da vida dela com Deus por nada. Então, por mais que venham situações, sabe por quê? Porque sobreviver é algo que o ser humano ele busca. Até os animais. Se vier Sim, uma situação de morte, né, nós vamos buscar sobreviver. Então, assim, não ter Jesus é morte. Estar afastado de Jesus é estar morto. Porque eu não sei se você se lembra da passagem do filho pródigo que vai embora, e uhum. o pai, né, quando vai conversar com o filho que Sim, ficou enciumado, e que também não era filho, né? Ele só era servo do pai. E aí, quando ele tá lá na casa, o pai vai trocar uma ideia com ele, imagina o pai lá colocando a mão no ombro, pô, filho, chega aí e tal, né? E aí ele fala assim: você não sabe que esse seu irmão estava morto e agora ele viveu de novo? Então uhum. não tem desviado, tem morto. Então, assim, a Sim, gente precisa de Jesus para estar vivo. Então, a nossa vida é importante. Então, para você que está nessa live, eu quero te dizer que Jesus te ama, ele morreu na cruz por você, a sua vida é muito importante, ele tem uma obra maravilhosa para poder ainda fazer na tua vida, e é só você retomar. Volta, volta com tudo. Por quê? Porque a sua vida é muito importante. E a gente decide para onde a gente vai na eternidade em vida. Então, hoje, se você está assistindo essa live, você tem vida, Jesus quer tocar no teu coração e ele quer te mostrar o evangelho de uma forma que você ainda não conheceu, porque Jesus, ele é vida abundante. É muita vida. É muita vida. Em muito. nome de Jesus. E aí, É isso. aproveitando falar, né, sobre esse resgate das pessoas, não só das mulheres, né, mas de uma forma em Sim, geral, como a gente estava falando, eu costumo dizer, eu repito sempre esse versículo que Jesus fala, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. aleluia. E tem muita Aleluia. gente que acha que Maravilhoso. esse versículo ele é para a eternidade. E eu digo não, gente. A vida em abundância Pra cá. é aqui, agora, hoje, aqui na Terra. Aleluia. Então, se você não está vivendo Exatamente. essa vida em abundância, é porque você não entendeu a vinda dele. Porque ele se É entregou por verdade. isso. Mas não é para ter uma palavra Exatamente. escrita. Ele não se entregou para Sim. existir uma Bíblia escrita. Ele não se entregou para você ir num culto final de semana ou para você ter uma carteirinha de igreja. Jesus, ele transforma vidas de dentro para fora. E ele é Isso aí. vivo. E se você não conhece ele com essa realidade de acordar de manhã e ouvir a voz do Espírito Santo, de você precisar tomar uma decisão e Deus te dizer o que você tem que fazer, você está muito aquém do que você poderia estar. E é por isso que você não tem Exatamente. essa vida abundante, porque você não sabe que Deus é um Deus vivo. E esse é o objetivo de Exatamente. Jesus ter vindo. Não é para aumentar igrejas, não é para a pessoa dizer, ah, eu sou ou não sou crente. É para mudar a sua Sim. vida. Você está vivendo todos os sonhos que Exatamente. você queria para a sua vida? Não, né? Então, busca. Busca porque a única pessoa que pode te ajudar a realizar tudo o que foi planejado e escrito na sua vida desde antes da fundação do mundo é quem te formou. Amém. Amém.
Exatamente. E assim, eu gosto muito daquela passagem do Salmo 139 que diz assim que antes que nós tivéssemos ainda um dia, a gente era uma massinha informe. Todos os nossos dias foram escritos. Ou seja, Uhum. tem uma biografia com o meu nome. Tem uma biografia. O próprio Deus escreveu uma biografia. A minha biografia de Vitória está escrita, a tua também. Então, assim, a Lince pede para Deus revelar. Você falou uma coisa fundamental. Porque quando você tem vida com Deus, você não fica no lugar que não é para você ficar. Seja um casamento, seja uma amizade, seja um trabalho, seja o que for. Porque o Espírito Santo vai começar a te incomodar e você vai falar assim: Deus, eu quero estar onde o Senhor tem para mim. Aonde o Senhor tem para mim, eu vou ficar. Ainda que aos meus olhos, aquele lugar pareça que eu não vou ganhar nada ali, ou não vou ter o retorno que eu quero. Por quê? Porque você vai ouvir a voz de Deus. Então, assim, para a gente, provavelmente você conheça a voz dos seus filhos, vendo eles falar de longe pelo telefone, não é? Convivência. Você ouve a voz da sua filha, você até sorriu, porque você já lembrou da voz deles. É assim. Então, assim, o pai, ele conhece a nossa voz, o nosso choro, e a Bíblia fala que é necessário que nós também o conheçamos. E como que eu conheço? Relacionamento, todo dia, todo dia. E é assim, Rafa, hoje eu vou conversar com Deus, parece que é 1 hora, é uma eternidade, né? Tipo, 5 minutos. Ai, meu Deus, parece que eu já falei, tipo assim, ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Sabe aquelas orações assim? Uhum. Mas é assim. E depois aquilo começa. E oração, gente, não existe aquela formatação, né? Oração é você abrir teu coração. Pai, eu tô de saco cheio hoje. Pai, se eu pegar fulano, eu acabo com fulano, eu tô com tanta raiva. É falar, Deus não tá vendo, gente. Sabe? Se eu pudesse fazer tal coisa. E aí, assim, você vai abrindo teu coração, levando tudo aquilo que... uma vez, sabe o que eu falei para Deus? Eu pensei numa coisa, eu falei assim, ai, sabe aquela coisa? Você não faz sinal da cruz, você não é católico, né? Mas eu falei assim, ai... Aí eu falei, não, eu não tenho segredo pro meu pai. Eu não tenho segredo. E eu fui lá e falei, Deus, eu tô pensando isso, 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 isso. Entendeu? Então, assim, isso te tira aquele peso de você, ai, não Sim. vou contar isso para pai, para mãe, não vou contar isso para Deus. E eu não tô falando com isso que a gente vai validar nossos desvaneios. Nada disso. Mas você vai ser sincero e você vai entregar tudo que tá no teu coração. Uhum. Entendeu? Jesus é o nosso coach, Jesus é o nosso pastor, é o nosso psicólogo, Jesus é o nosso marido, ele é tudo. Então, É assim, o, se você entender, é o pode tomai falar. sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é E leve e aprender de suave, mim. né? Eu acho que é Mateus 11. Só que a gente não entende o que é isso. A gente não entende o que é trocar o fardo. A gente não convive com o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa real. E aí a gente quer Sim, fazer tudo ele do é. nosso jeito, com a força do nosso braço, e É não verdade. entende por que as coisas não dão certo. E era tão simples, a gente complica tudo, né? A gente quer Mas sabe que eu fazer do conheci o nosso jeito e era só deixar Deus fazer. Era só se entregar. Mas assim, o que acontece? Não existe confiança, não existe fé. Entendeu? Então, assim, por que eu não entrego? Porque eu não confio. Às vezes a gente quer florear, né? Às vezes a gente quer falar assim, ah, não, não é bem assim. Não, a gente não confia. Então tá tudo certo de não confiar. Mas é só falar. Senhor, Mas me ajuda a confiar. não assume, né? Aí a gente volta no começo Exato. da live. A gente continua no É, politicamente correto e você sim, vai ter um Deus e você fala com ele da forma politicamente correta e aquele Deus continua sim. distante porque ele não é seu pai. Uhum. Agora você não é Exatamente. capaz de pronunciar, de conversar com Deus qual é o seu problema, o seu pensamento, a sua realidade, e você esquece que antes que você pensasse ou falasse, ele já sabia. Está enganando Ele a já sabia quem? tudo. É verdade. É realmente assim, Rafa, sair da mentira, né? Sair do engano, do auto-engano, que é a pior coisa que tem. É Uhum. viver uma vida de fachada. Eu aprendi isso na raça, porque assim, eu sempre fui muito espontânea, sempre falei muito. Eu falava assim, não, que raio é esse? Que a coisa não sai do lugar? Que tanto que hora que nos... Não é possível. E aí eu comecei a falei assim, não, Deus, as coisas precisam acontecer, porque a tua Uhum. palavra diz isso. E eu não estou dizendo com isso, gente, que nós não passamos lutas. No mundo Não, todo tereis mundo aflições, todo passa. mundo, Tem tá? de bom É assim, não ânimo, tô eu falando. venci o mundo. Se ele não tivesse que Exatamente. vencer, não tinha luta. Exatamente. Então, assim, e assim, ó, é, é, a guerra em geral não é nossa. Por quê? Porque a guerra,
O pessoal fala, o pecado começou em Eva. Começou nada, começou no céu. Foi o diabo que se rebelou. Tá, e mesmo que tenha começado em Eva, Jesus voltou para quê, Né? gente? Não foi para reconciliar? Não, então, mas olha só o que eu estava vendo. O Eva pecou, né? Tal. Aí Adão pecou também. Mas olha só que Adão, por não cuidar da mulher dele, ele teve uma perda muito maior. Então, para quem é marido que está aqui, entenda isso. Adão não cuidou de Eva, porque deixou a mulher dele ficar conversando com a cobra, né? Não estava lá cuidando, não estava lá. E outra, a ordem foi dada para Adão, não foi para Eva. Deus ensinou Adão. Adão era para ensinar Eva. Não estou justificando, passando pano para as mulheres, não, tá? Não, mas vamos lá, vamos deixar de uma forma prática, porque eu sou bem prática e racional. Sim. Quando Deus desce, ele vai cobrar de quem? De Adão. Se Adão tivesse dito, pai, me perdoa. Vacilão, né? Ele não quis reconciliar. Ele jogou a culpa na Eva. Exatamente. A Eva repassou a culpa também. Mas tudo bem, vai. Senão a gente vai começar aqui com teologia e doutrina. Ele ensinou. Mas assim, o que a gente tem que entender? Que Cristo reconciliou tanto os homens quanto toda a terra. Uhum. Tudo foi reconciliado. Então, tudo é nosso. Exato. O Senhor deu a terra para os filhos dos homens. A vida abundante é para todo cristão que crê. Todo. E para quem não crê também, porque tem gente que não crê em Jesus e só por cumprir princípios já é abençoado. Já é abençoado, entendeu? Exatamente. Porque então, assim, Deus deu a terra aos homens, não a quem é crente. Exatamente. Então, assim, imagina, se tem pessoas que não têm o conhecimento de Cristo que você tem, prospera, vive a vida abundante. Sim. Por que você acha que Deus ele não quer te prosperar? Mas aí eu vou entrar numa coisa que acontece rapidinho. A religiosidade na igreja fala que você tem que ter uma vida sofrida. Porque o caminho que vai para o céu, ele é estreito. Entendeu? Sim. Então, assim, são versículos que são lançados fora do contexto. As pessoas que já têm uma crença de identidade e merecimento distorcida, elas estão o quê? Presas nessa palavra. Então, elas não acreditam que Deus tem o melhor para elas. Então, como eu vou querer um bom marido? Eu não mereço um bom marido. Como eu vou ter uma vida próspera e abundante? Eu não mereço, seja um marido, uma esposa. Então, você se condiciona a viver numa vida de escassez e miséria, porque Satanás usou a palavra, lembra disso, o diabo sempre vai usar a palavra. Foi. Assim como ele fez com Jesus. Então, se você é cristão, ele vai usar a palavra para destoar você da verdade. Mas Cristo, ele nos ensina todas as coisas, através do Espírito Santo. Quando você receber até uma profecia, ore e fala, Espírito Santo, me revela o que é teu. Me dá discernimento de espírito. E o que não é teu, eu rejeito. Por quê? Porque muitas pessoas saíram da igreja frustradas, se feriram, entraram em casamentos errados. Eu conheço pessoalmente. Sim, por causa de profecia. Por causa de profetada, né? Que a própria palavra fala para a gente julgar as profecias, né? Exatamente. Então, assim, lembra de uma coisa. A vida abundante é um recurso disponível. Eu falo que ele é como se fosse um vale. Uhum. Vale terra. Vida abundante é um vale terra. No céu é céu, gente. No céu é céu. É corpo, né? Glorificado, é nova vida, sim, é tudo novo. É nova vida, é rua de ouro. Viver agora, o reino aqui nessa terra. Né? Exatamente. Então, assim, não abra mão da sua parte, né? Não abra mão daquilo que Cristo, ele pagou um preço, não foi de graça. Ele pagou um preço. O preço foi ele ter, assim, abdicado do reino, do poder de Deus que ele tinha, de tudo aquilo que estava disponível para ele, para vir aqui e nos adotar. Uhum. Então, toda vez que você olhar para a cruz, para quem aqui se sente órfão, você foi adotado. E, assim, o cartório da tua adoção se chama cruz. Quando você olhar para aquela cruz, a tua certidão de adoção está lá. Então, você não é alguém que está lá, disponível, não tenho ninguém, sou qualquer um, não. Eu fui adotado. E ali, naquela cruz, eu me lembro do que ele fez por mim. Então, lá ele me deu minha certidão de adoção, escreveu meu nome no livro da vida e me deu uma nova história, uma vida abundante.
Então só não vive quem não quer. Exato. Então você tem que decidir viver. Agarra essa vida. Deixa eu fazer só né? uma colocação aqui, Andréia, porque quando a gente escuta, por exemplo, a palavra filho adotivo, né, adoção, normalmente vem uma carga pejorativa. A gente, ao invés de se sentir amado pela adoção, a gente sente aquele estigma do filho que foi abandonado pelos pais. Então, quando a gente fala que Cristo, né, que Deus te adotou verdadeiramente, pense na seguinte condição. Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele escolheu você para ser filho dele. Um filho natural, ele não é escolhido pelos pais. Mas um filho adotivo, o pai decide adotá-lo. O pai decide amar, decide escolher. Então é um amor muito maior do que o amor natural. É forte. É verdade. É assim, excelente colocação, é isso mesmo. Então, assim, sinta-se realmente alvo desse amor. E o amor, ele lança fora o medo, né? Tira o medo de sair de lugares, tira o medo da zona de conforto que, como algumas pessoas falam, né? Ela é quentinha, mas é cocô, né? Então precisa sair. Então, assim, saia da zona de conforto, porque, assim, mudar, ela requer nós gastarmos uma energia. Requer a gente, assim, fazer algo. E aí, geralmente, o que acontece? Ah, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Então, assim, você não vai viver o que Deus tem para você. Tem a ver com Deus que não quer que você viva? Não, tem a ver com você que não se posiciona. Não se posiciona para viver o que Deus tem. Você homem, você mulher, né? Deus tem realmente restauração sentimental também. Não é só para quem é solteiro, não, gente. Pelo amor de Deus. Deus, ele quer restaurar as nossas vidas em todas as áreas. Deus não escolheu, não, olha, esse aqui vai ser próspero, mas vai ter um casamento desgraçado. Não, esse aqui vai ter, sei lá, uma vida no lar abençoada, mas vai ser frustrado financeiramente. Não. Vida abundante é a gente crescer em todas as áreas, estar bem em todas as áreas, uma né? coisa não então, anula assim, a outra, né? Ambas. Vamos ter ambas. Eu não preciso escolher, né? Prosperidade. Tem gente que fala, não tem gente que nasceu para ser rico. Não, irmãos, nós nascemos ricos. Se alguém for lá falar para você assim, me dá seu coração por sei lá quantos bilhões de dólares, você vai dar? Não, por quê? Porque o teu coração não tem preço, ele está batendo no teu peito. Então você é rico. Se você não troca ele por, né? Que a tua vida não está pulsando aí, então você é rico. Nós nascemos ricos, nós nascemos abençoados, até porque a gente aprendeu tão bem que a riqueza, ela não é a quantidade de dinheiro que você tem na tua conta. A riqueza é a tua mentalidade, entendeu? Então, assim, tenha essa mente abençoada por Deus. Não é uma mente escassa, não é uma mente que segrega. Aquele Deus tem a prosperidade para ele. Aquele Deus tem um casamento abençoado. Não, é para você. André, eu ainda não alcancei isso, então continua. Às vezes não vai ser do jeito que você quer, né? Porque, assim, Abigail não teve restauração com Nabal. Nabal subiu, né? Ou desceu, né? Já a gente não sabe. Porque ele Nabal era já era. Mas Abigail tinha o direito de ter um marido, mesmo que não fosse Nabal. Então, e Deus deu para ela melhor, né? Um rei. Deus deu só Davi. Um rei. Então, e assim, tantas histórias. Ruth, né? Que teve restauração. Esther, que teve restauração. Gente, a Bíblia está repleta de história de restauração de mulheres. Exato. Deus mudando a sorte de mulheres. Então, creia nisso. Creia que Deus tem restauração da sua sorte. Deus tem a glória da segunda casa. Deus tem o sonho de amor. Deus tem o homem que vai te tratar como uma princesa, sim. Deus tem aquele que vai te olhar e vai falar assim, olha, eu achei um tesouro, porque é isso que a Bíblia diz, viu? A pérola escondida, a pérola de grande valor, né? E a Bíblia fala que aquele que acha uma mulher, ele achou um tesouro. Foi. Ele não achou um problema. Né? Ele não achou, nossa, agora eu achei um problema. Pelo amor de Deus, achou um tesouro. Por quê? Porque essa mulher, ela é a bênção do Senhor. Né? É alguém que vai estar junto com você, que te promove. Eu falo que mulher é radar de Deus. Porque você pode ver se a mulher fala assim, e realmente esse isso aqui vai dar errado. É Deus falando. Isso aqui vai dar certo. Exatamente. Então, assim, entenda isso. Para quem ainda não está com a bênção ou teve uma situação, Deus, ele é especialista em restaurar histórias de vida. Sim.
ele é maravilhoso, ele é o grande restaurador, né? E ele restaura, assim, de forma que as pessoas que olham, elas falam assim, meu Deus, a glória da segunda casa é muito maior que a É primeira. maior, é Porque maior. é, Porque a é maior, é especialidade, melhor. a especialidade dele é exatamente fazer milagre, né? O que depende do Exatamente. natural, a gente faz. O que depende do Exatamente. Exatamente. sobrenatural é a parte dele. Então, se você deixar ele entrar na sua vida, no seu relacionamento, no seu Exatamente. casamento, o que Sim. você vai ter vai ser milagre, vai ser sobrenatural. Você sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Outro dia eu estava falando para o meu marido, né? Eu falei assim, sabe muitos problemas que nós tivemos? Oi. Jesus, ele era o teu Senhor e ele era o meu Senhor, mas ele nunca foi Senhor do nosso casamento. Entendeu? Então, assim, é necessário que Jesus seja o Senhor do casamento. Que vocês convidem Jesus realmente para vir e ajustar as arestas. Entrar na Porque, assim, sociedade, são... né? Exatamente. Porque a gente conversa com sócio por causa de dinheiro, gente. Não é verdade? E geralmente os maridos não gostam de conversar, e aí é outra live, né? É, outra live. Mas, Mas vamos lá. Não é cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente? exatamente. Então, a terceira dobra Exatamente. tem que fazer É parte da chamar Jesus para a sociedade, né? sociedade. Mas é Exatamente. Então, realmente, Jesus, ele Andréia, precisa ser o Senhor. o meu povo perece por falta de conhecimento, né? A gente vai precisar encerrar aqui, a gente já está 66 minutos no meu reloginho aqui, já passamos de 1 hora. Então, eu infelizmente vou precisar encerrar a live para eu conseguir deixar ela salva, gravar. Mas eu quero te agradecer muito por esse papo aqui. De repente, a gente pode... Eu que agradeço. Meu cachorro querendo participar da live. Que bonitinho. De repente, a gente pode marcar outra, porque a gente sabe, né, o quanto hoje as pessoas precisam dessa nova visão. Sim. Não só de uma Sim, igreja sim. de 4 paredes, mas dessa igreja viva, que se torna eficaz na vida de cada um, Sim. com o Espírito Santo, Exatamente. com a presença real de Deus. Amém. E que, Amém. infelizmente, fora das igrejas, a gente vê poucas pessoas pregando, ensinando e trazendo essa verdade, né? Como eu, como você. Igreja é gente. Exatamente. Igreja é gente. E eu que agradeço. Sim, me sinto honrada. Agradeço ao Senhor pela tua vida, pela oportunidade, pelo espaço, pelo teu público, por cada vida que ficou com a gente, que entrou, que saiu, e que realmente, assim, a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, que você seja levantada realmente como instrumento, como uma mulher de Deus, uma mulher realmente que vai fazer a diferença nesse tempo, como uma mulher que pode ser uma mulher bonita, competente, capaz, e que pode resplandecer a glória de Deus. Deus te use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, obrigada mesmo de coração. Beijo. Bom te ver, bom demais te ver, bom demais falar sobre esse tema. Tchau, gente. É sempre bom falar sobre o Humberto. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.